o texto de 1 Coríntios, lá no capítulo 12. E como hoje é um culto de doutrina, nós estaremos trazendo não uma palavra propriamente devocional, mas uma palavra de ensino. E eu peço a sua atenção para o que nós queremos repassar nesta noite para todos. Cremos que Deus vai estar tocando no seu coração e que aquilo que nós vamos aqui meditarmos juntos vai ser de grande serventia para a sua vida espiritual. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11, diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, ainda quando gentios, éreis induzidos e levados para os ídolos do mundo, portanto, aos ídolos mudos, portanto vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum, porque a um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a realização de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Amém, amados? Quando olhamos para a realidade da nossa igreja, e principalmente numa perspectiva pentecostal, ficamos perplexos com o que tem acontecido nos nossos dias. Inclusive, é assunto que é levantado, inclusive, em estudos, já em seminários e em faculdades, o que vou falar. O que tem acontecido? Uma metamorfose dentro do movimento pentecostal. De um lado, pentecostais que não creem mais nos dons, que não creem mais no batismo com o Espírito Santo, que são levados, de alguma forma, por uma visão mecânica da fé, totalmente distinta do nosso pensamento pentecostal. Um outro grupo, que tem crescido desde a década de 90 para cá, que é o movimento do reteté, ou o movimento neopentecostal também, porque esse movimento tem se aliado ao pensamento neopentecostal, que na verdade tem de alguma forma brincado com esse assunto que é tão importante para nós que somos pentecostais. Na verdade, havendo uma distorção, havendo uma certa falta de até respeito com os dons espirituais. Por isso que tem aparecido o dom do riso, o dom do caicai, o dom do sono. Inventaram foi tudo. Tem o tipo de sapateado mágico, estão inventando de ungir até feijão. O negócio está sério. E quando nós olhamos esse texto, e quando lemos o livro inteiro, ficamos boquiabertos, porque Paulo vem falando desses dons, mas ele não vem escrevendo para a igreja de Corinto com muita alegria. Pelo contrário, Paulo chama os irmãos de Corinto, a igreja que tinha os dons, de carnais, porque dentro da igreja de Corinto estava tendo pecado, dentro da igreja de Corinto estava tendo divisão,
Dentro da igreja de Corinto estava tendo prostituição, dentro da igreja de Corinto estava tendo idolatria, dentro da igreja de Corinto estavam brincando até com a ceia do Senhor. Algo sério. Por isso que Paulo chama a atenção, e se você presta atenção, o primeiro versículo ele já começa dizendo: não sejais ignorantes, por causa da ignorância que estava havendo dentro da igreja de Corinto. E quando nós pegamos a igreja de Corinto e comparamos com a realidade dos nossos dias, das nossas igrejas, podemos equiparar, porque em muitas igrejas podem ter movimento, mas o pecado está dentro. Em muitas igrejas pode ter zoado e barulho, mas está faltando unção verdadeira. Em muitas igrejas pode haver tanta coisa, mas está faltando a transformação feita pelo Espírito Santo na vida real do crente. Por isso, nesta noite, evitando extremos, como eu acabei de apresentar, nós queremos enfatizar a importância dessas doutrinas, da atualidade dos dons, da doutrina da atualidade dos dons, para nós que somos pentecostais. Afinal de contas, o batismo com o Espírito Santo e a contemporaneidade dos dons é marca de que nós somos pentecostais, porque nós cremos que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, nós cremos ainda na fusão do Espírito Santo, nós cremos no poder de Deus sobre as nossas vidas, nós cremos nos dons espirituais, mas não aceitamos as meninices no nosso meio. Dessa forma, para que tenhamos uma igreja com uma identidade pentecostal e ao mesmo tempo saudável, é necessário que nós entendamos que os dons do Espírito Santo são instrumentos divinos para o benefício comum da igreja. Os dons são instrumentos divinos para o benefício de todos nós, não para que alguém apareça, não para o benefício de uma pessoa, não para a mistificação de alguém, não para a mistificação de objetos, não para movimentos que são estranhos, mas para o benefício real de toda a igreja. Portanto, para que nós compreendamos isso, entendamos primeiro o que são os dons espirituais. Usando o texto, e quem quiser ficar com a Bíblia aberta, vai com certeza enxergar isso no texto que eu estou lendo. Quando nós, antes de adentrar o texto, é importante, porque a Bíblia apresenta cerca de 21, 22 tipos de dons. A Bíblia apresenta isso. Mas, na nossa perspectiva pentecostal, nós classificamos esses dons, como a Bíblia apresenta, de formas distintas. Existem dons de ações práticas, como você vai ver lá em Romanos, capítulo 12, versículo 6 até o versículo 8. Lá vai apresentar, por exemplo, a pessoa que exercita misericórdia, a pessoa que é o socorro, a pessoa que ela preside, que são dons relacionados a em que Deus apenas potencializa a habilidade que alguém já tem, uma habilidade inata, e o Espírito Santo potencializa. Existem dons vocacionais, por exemplo, quando nós olhamos lá em Efésios, capítulo 4, versículo 10 e 11, em que são apresentados ali 5 dons. Há um debate se é 4 ou 5, eu não vou entrar nesse debate, mas ali são dons vocacionais, está falando de uma vocação, de uma chamada ministerial. E isso é distinto dos dons que são apresentados aqui em 1 Coríntios, capítulo 12. Porque esses dons que são apresentados aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, eles têm uma característica distinta pelo texto. Eles dão-nos a entender alguns termos que nos vão dar essa grandeza desses dons. No verso 4, o termo que é utilizado, que esses dons são do Espírito, no termo grego pneumático, ou seja, oriundos do Espírito, são espirituais. Segundo, no verso 5, fala de ministérios, eles são carismáticos também, porque eles são distintos da área da salvação, e eles são carismáticos porque eles são dons, são dádivas dadas por Deus.
E o verso 6 e 7 vão ser apresentados aqui o termo grego phaneroses, que é relacionado à manifestação. E se você prestar atenção no verso 7, quando se inicia falando dos dons, dessa cadeia de 9 dons, do versículo 7 até o versículo 10, mas no verso 7, quando inicia, aparece a palavra manifestação, porque esse termo é phaneros no grego, falando de quê? De que esses dons, diferente de uma vocação, diferente de uma potencialização de habilidade, ele é uma manifestação sobrenatural. O Espírito Santo vem de forma sobrenatural, se manifestando entre nós, e ele age como ele quer, da forma que ele quer, porque ele é o Senhor sobre todas as coisas. E é interessante, segundo, como ele distribui, ele realiza, verso 11, no material de vocês, na Bíblia, diz o seguinte: mas um só Espírito opera, realiza, depende da sua tradução, mas não importa, esses dons são operações sobrenaturais do Espírito Santo. Logo, eu não posso dizer, eu tenho os 9 dons, os dons não são seus, o Espírito Santo opera, como ele quer, em quem ele quer, quando ele quer. Porque se o dom fosse meu, eu não adoecia. Se eu tivesse o dom de cura, eu me curava. Se eu tivesse o dom de profecia, eu nunca errava, porque Deus estava me dando a profecia na hora que eu quisesse. Se eu tivesse o dom da palavra da ciência, eu era o homem mais sábio do mundo. Eu usaria quando eu quisesse. E não é assim. É o Espírito Santo quem usa quando ele quer, da forma que ele quer, porque isso é uma operação sobrenatural, é uma manifestação. Isso é que é importante. Isso é grandioso. Mas um terceiro detalhe ainda, falando dos dons ainda de forma indireta, eles são, mesmo assim, encarnacionais. De que sentido? O Espírito Santo dá, age, opera, mas ele usa algum tipo de ferramenta que você tenha. Por exemplo, a profecia. Não pense que o irmão que é indouto vai falar de forma prolixa. Não vai. Ele vai falar de forma simples. Essa pessoa também vai estar consciente. Não pense que o Espírito Santo é um tipo de possessão, que essa pessoa fica possessa e não sabe o que está fazendo. Pelo contrário, alguém que recebe uma profecia para dar a alguém, ele pode calar a boca, ele pode esperar o momento certo, e ele pode falar no ouvido da pessoa, na hora certa, no momento certo, porque ele está consciente. Então Deus, ele não domina de forma de uma possessão, o dom não é isso, uma manifestação do Espírito Santo não é essa, porque como Paulo fala lá, no livro de Efésios, capítulo 5, versos 17, 18 em diante, ele vai deixar claro, não vos embriagueis do Espírito, mas sede cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, tudo que ele age é de forma culta, de forma sábia, de forma correta, de forma coerente, de forma racional, como Paulo fala em Romanos, capítulo 12, verso 2. É o culto racional que Deus quer de nós. Por isso, quando você vê alguém perdendo as estribeiras, está alguma coisa errada. Porque essa pessoa, ela poderia muito bem, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Deus dá a mensagem para o homem de Deus, para o servo de Deus, mas ele pode conter ela, para o momento certo ele falar. Nós vamos ver isso com todos os profetas veterotestamentários e nós vamos ver com os apóstolos e servos de Deus do Novo Testamento. A sabedoria na forma de agir e de falar. Isso é prova dos dons. E por último, ainda nesse primeiro tópico, o que são os dons? Eles são para o benefício coletivo. São esses instrumentos dados por Deus, mas não é para o indivíduo, é para a igreja. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo, você é só um membro. Então, os dons não são para mim, os dons são para nós.
O Espírito Santo pode me usar com um dom sobrenatural e pode usar você com outro. É hora de nós buscarmos esses dons, porque eles são dados para todos nós. Um pode ser usado em profecia, outro em milagres. Um pode ser usado em variedade de línguas e outro em interpretação. Um pode ser usado na palavra do conhecimento, o outro no dom de discernimento, porque é para a igreja e para o benefício comum. Quando você vê a pessoa querendo ser conhecida por algo que faz, tenha cuidado, irmão. Você já deve ter visto muitas vezes ranchos de profetas por aí. Você já deve ter visto aí pregadores estrelas, os conferencistas internacionais. Tenha cuidado, porque a mensagem do Evangelho nos ensina claramente que nenhum de nós aqui é para brilhar, quem é para brilhar é o Senhor Jesus. Logo, os dons, eles têm esse objetivo, é a realidade dos dons. Mas a Bíblia apresenta uma classificação dos dons, desses 9 dons, e é ela que eu quero ser enfático aqui com vocês. Como eu disse, é uma palavra de instrução, de ensino, e eu quero a sua atenção. A Bíblia apresenta os 9 dons, e nós pentecostais, do modelo clássico que nós entendemos, a visão pneumatológica, a perspectiva pneumatológica, pentecostal, nós dividimos os 9 dons espirituais, porque cremos na atualidade deles. Eles não foram só para os apóstolos, eles são para nós. Por isso que Paulo chega a dizer lá no capítulo 14, verso 1, que nós devemos buscar de forma ardente esses dons. Eles são nossos. Se você buscar, o Espírito Santo vai te usar. Se você buscar, Deus vai agir na tua vida. É hora de buscarmos eles. Esses dons são para a igreja de Jesus. Aleluia! E aí nós pentecostais dividimos e classificamos esses dons em 3 classes. A primeira classe, portanto, nessa classificação dos dons, nós denominamos como dons de revelação. Por que revelação? Porque Deus mostra algo que está em oculto. É importante chamar a atenção uma coisa, antes de eu falar, quando a gente fala a palavra revelação, muita gente interliga a visão e sonho. Visão e sonho não é um desses dons. Visão e sonho é Deus se manifestando para mim. Pode até a visão ser para outra pessoa, mas eu quem vi. É diferente de um dom, Deus está me usando para o outro. Quando eu estou trazendo uma palavra em profecia, Deus está me usando para o outro. Quando Deus está me usando com o dom de operação de milagres e maravilhas, Deus está me usando para o outro. Isso é um dom. É uma manifestação. Deus está me usando, está me instrumentalizando. É a ideia do dom. Por isso que as visões e sonhos são manifestações de Deus para mim. Mas não existe o dom de sonho e dom de visão. Porque todos nós aqui, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, e a Bíblia fala que os velhos terão sonhos e que os jovens terão visões. Isso aqui é para todos nós, visões e sonhos. Dons, Deus vai estar trabalhando com a realidade de cada um, quando Ele quiser, como Ele quiser. Então, voltando para cá, os dons de revelação, a Bíblia fala 3, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. O que é a palavra da sabedoria? É quando Deus me dá uma sabedoria de forma sobrenatural para a resolução de um caso aparentemente impossível, de um caso difícil. Quando essa sabedoria excede os meus conhecimentos humanos, quando essa sabedoria é uma sabedoria pacificadora, que traz soluções, que destrói barreiras, é uma sabedoria sobrenatural. No Antigo Testamento, claro que a operação do Espírito Santo no Antigo Testamento era distinta, era em porções, e era dada apenas para alguns indivíduos, mas nós vamos ver essa sabedoria na vida de Salomão.
Salomão tinha uma sabedoria que vinha de onde? Do alto, de Deus. E ele soluciona, por exemplo, aquele caso das duas mulheres com as duas crianças. E a forma que ele soluciona é uma forma sobrenatural. Você vai ver no Antigo Testamento alguém com uma sabedoria sobrenatural dessa? Poucas vezes. Agora no Novo Testamento, esse dom é dado para que nós sejamos usados. Os líderes devem buscar o dom da palavra da sabedoria para soluções difíceis. Aqueles que ensinam a palavra devem buscar o dom da palavra da sabedoria para soluções de casos difíceis. E nós vamos ver um homem que era simples, que não tinha nada, mas ele foi usado com o dom da palavra da sabedoria, como Estevão. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 10, a Bíblia diz que os fariseus e saduceus ficaram irritados, porque ele tinha uma sabedoria que vinha do alto, ele rebatia tudo o que eles diziam, era uma sabedoria que estava vindo de Deus. Era só um diácono, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Logo, o dom da palavra da sabedoria vai ser importante para soluções de brigas, de contendas dentro da igreja. Quantos casos, às vezes, nós vemos brigas de grupos na igreja, e quando o líder está cheio do dom da palavra da sabedoria, ele é usado pelo dom da sabedoria, da palavra da sabedoria, ele pode solucionar aquele caso pelo Espírito Santo de Deus. Então, este é o dom da palavra da sabedoria. O dom da palavra do conhecimento é distinto do dom da palavra da sabedoria, apesar de serem unidos. A Bíblia fala de um segundo dom aqui, o dom da palavra do conhecimento. É quando Deus nos dá um conhecimento sobrenatural, do íntimo de uma pessoa, pode ser, da vida dela, pode ser até do futuro, Deus pode nos dar. Esse é o dom da palavra do conhecimento. O Senhor Jesus, em muitos casos, ele utilizou os dons espirituais, e ele nos dá o exemplo quando ele olha para Natanael, e ele conta fatos de Natanael, quando ele olha para a mulher samaritana, e ele fala da vida da mulher samaritana, Jesus está usando ali o dom da palavra do conhecimento. Outro exemplo bíblico claro, você vai ver o apóstolo Paulo, quando há o caso, inclusive, do navio que iria naufragar, e ele sente de Deus naquele momento e diz, vai acontecer isso, tanto com o navio como com as nossas vidas. Ele não teve visão ali, ele não teve sonho ali, ele não foi usado em profecia ali, ele recebeu um conhecimento do futuro que iria acontecer, e aconteceu como ele disse, porque ali foi o dom da palavra do conhecimento. Nós precisamos hoje, irmãos, estarmos buscando esse dom. Por que não vemos na igreja acontecer? Porque nós não buscamos. É hora de buscarmos com zelo, é hora de buscarmos de forma ardente, porque os dons do Espírito Santo são para a igreja, são para nós. É hora de dobrarmos os joelhos e pedirmos o poder de Deus em nossas vidas. O dom de discernimento de espírito é um terceiro dom que nós vemos aqui no texto. E ele é também um tipo de dom de revelação, porque realmente ele mostra algo que está em oculto. Você vai ver esse dom, que ele serve para que nós discernirmos se algo vem de Deus ou vem do diabo, se algo vem de Deus ou é da carne. Você vai ver vários homens de Deus sendo usados com dom de discernimento de espíritos. Por exemplo, Pedro, quando olha para Ananias e Safira, ele discerne qual a intenção deles. E a intenção deles não era de adoração, como foi o caso de Barnabé. A intenção deles era de aparecer, e eles não estavam trazendo ali a porção toda da venda da fazenda deles, eles estavam trazendo apenas uma porção, uma pequena porção, para dizer que eram tão quão aqueles como era Barnabé. Só o que aconteceu? Eles foram brincar com fogo, eles mentiram para o Espírito Santo, e eles morreram. É hora de discernirmos qual o tipo de vento de doutrina está entrando nas nossas igrejas,
Qual o tipo de profecia que está chegando nos nossos púlpitos? Qual o tipo de mensagem que está chegando para nós? Vem de Deus ou do diabo? Paulo é usado no dom de discernimento de espírito, quando aquela jovem que corria atrás dele, dizendo, aí está um homem de Deus, aí está um servo do Senhor, ela estava endemoniada. Satanás estava na vida daquela jovem, e ele, cheio do Espírito Santo, repreendeu, porque ele foi usado no dom de discernimento de espírito. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque às vezes o elogio que chega para nós pode não vir de Deus. A ajuda que às vezes vem para nós pode não ser de Deus. E é hora de buscarmos o discernimento de espírito. É triste falarmos, mas é visto em nosso meio movimentos que têm aparecido, quando eu falo em nosso meio de forma genérica, no meio evangélico brasileiro, movimentos e movimentos de pessoas aí, que não são, esses movimentos não são do Espírito Santo, não tem nada a ver com Deus, mas parecem e enganam multidões. É hora de eu e você buscarmos o discernimento do Espírito, porque a ação do poder de Deus é séria, é correta, é objetiva. Deus não está buscando encher de maneira nenhuma o nome e a fama de alguém. Deus quer a glória para Ele, não divide a glória dEle com ninguém. Os dons é para o benefício da igreja. Esses são os 3 dons de revelação. Eu tenho que correr aqui com o tempo. E logo depois nós temos 3 dons que a Bíblia apresenta como os dons de poder. Por que são dons de poder? Porque estão relacionados a uma manifestação sobrenatural distinta de ação. Não apenas de revelar, de falar algo que está em oculto, mas de ter uma ação sobrenatural sobre aquelas pessoas. É uma ação. Nós vemos o dom da fé, os dons de curas e operação de milagres e maravilhas. É assim que a Bíblia nos apresenta. O dom da fé, ele é interligado com os outros 2 dons. O dom da fé é quando Deus nos usa com a fé totalmente diferente, sobrenatural. Eu não estou falando da fé salvífica, eu estou falando daquela fé que pode até levantar montanhas. É uma fé diferente. É quando Deus capacita alguém em um determinado momento para que ele creia além dos demais, para uma determinada ação totalmente diferente de poder. Eu poderia aqui sair citando vários exemplos, mas o tempo é pouco. Mas você poderia ouvir falar de John Fox, por exemplo, Josh Fox, aliás, o nome dele. Era um homem usado por Deus com muita fé. Inclusive, quando o navio que ele estava, quase estava indo ao naufrágio, quase a pique, e todos naquele navio estavam assombrados, ele chamou os demais para orarem. Quando os demais começaram a orar, ele dispensou todos, não preciso mais vocês orarem, eu oro e não vai acontecer nada com esse navio. E não aconteceu. É uma fé sobrenatural que é dada por Deus naquele momento. Há casos de fé que são totalmente distintas. E eles estão intercalados, o dom da fé, com os dons de curas. O que são os dons de curas? É algo óbvio. É Deus me usar para que uma pessoa que está enferma, ela ser curada. Mas por que a Bíblia apresenta dons e não dom? Pelas multiformes maneiras de Deus curar. Deus curou em casos distintos. Houve curas paulatinas, houve curas que foram imediatas. Houveram curas que Deus usou a pessoa, ela lá, próxima, como Deus usou servos de Deus, apenas como Paulo entregou o lenço e curou uma pessoa. Deus às vezes curou, usou você pela fé da pessoa. Esses são os dons de cura. Uma coisa é certa, eles existem, irmãos.
por que nós não estamos vendo no nosso meio? Porque nós não estamos buscando. Estamos conformados com a nossa vidinha. Ora, irmãos, esses dons, os milagres vão seguir os que crerem. É hora de buscarmos eles em nossas vidas. Mas por que não estamos vendo tanto dos nossos templos? Nós não estamos mais evangelizando como antes. Por que antes as nossas igrejas eram tão cheias de milagres? Porque nós íamos atrás das vidas, atrás dos doentes, atrás dos enfermos, atrás dos possessos, e aconteciam milagres. Hoje só tem crente aqui. Nas nossas igrejas, atualmente, estamos conformados com isso. É hora de nós pentecostais entendermos: o fogo está sobre nós. A unção está sobre nós. É o mesmo Espírito que agiu na vida dos apóstolos, é o mesmo Espírito que está em nossas vidas. É hora de buscarmos o poder de Deus em nós. Operação de milagres e maravilhas. Em que se distingue dos dons de cura? Porque esses podem ser milagres totalmente extraordinários. Não só a cura de alguém, mas a ressurreição de um morto. Não só a cura de alguém, mas pode ser, inclusive, um milagre sobre a natureza. Fenômenos naturais, Deus pode e faz ainda nos dias de hoje. Se nós pudéssemos aqui ter tempo para falar de exemplos, nós temos diversos, mas pela Bíblia, nós já temos esses fenômenos de forma bem clara. Você vai ver o próprio apóstolo Paulo, víbora mordeu Paulo e não aconteceu nada com ele. Eu e você podemos pisar sobre serpentes e escorpiões. Eu e você temos a autoridade dada por Deus. Homens de Deus do passado que chegavam a atravessar rios. Isso é prova clara que Deus ainda age em nosso meio. Ele pode agir com um dom de operação de milagres e maravilhas. E por fim, para a gente encerrar, os 3 últimos dons que a Bíblia apresenta, que são os dons de elocução ou inspiração. Por que elocução? Porque é pela fala. Por que inspiração? É Deus me motivando a falar o que eu vou falar. É Deus me inspirando, é Deus me impulsionando a falar o que eu vou falar. Os dons que aqui nós temos: variedade de línguas. Nós pentecostais cremos o seguinte, que uma pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, o primeiro sinal, ela fala um jargão de línguas estranhas, um clichê de línguas estranhas. Quando ela recebe o dom de variedade de línguas, ela pode estar trazendo mensagens inteiras em línguas estranhas, cânticos inteiros em línguas estranhas. Ela pode estar adorando a Deus em línguas estranhas. Os cessacionistas dizem: não, aqui está falando de que é uma pessoa que tem habilidade em aprender uma língua humana. Porém, quando nós abrimos a Bíblia, aí em 1 Coríntios 14, 2, desfaz todo esse pensamento. Olha o que o texto diz: pois quem fala em línguas, não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Está no texto, não sou eu que estou dizendo, foi Paulo. Não dá para dizer que são línguas de homens, não dá para dizer que é a xenolália. Aqui é uma ação sobrenatural sobre o homem. Agora, Paulo faz questão de enfatizar durante todo o capítulo 12, e quando ele chega no 14 principalmente, a importância de nós entendermos a ênfase que ele dá, para que quando alguém for usado no dom de variedade de línguas, possa outra pessoa ser usada no dom de interpretação de línguas. No capítulo 14, verso 13, ele deixa claro isso: porque aquele que fala uma língua, ore para que a possa interpretar. É interessante. Se aqui fosse uma língua humana, essa pessoa ia estudar para poder interpretar.
Mas como é uma língua totalmente desconhecida, ela tem que orar, porque é mistério de Deus, só Deus é quem revela. Irmãos, nós pentecostais valorizamos as línguas estranhas, amém. É sinal de que fomos batizados com o Espírito Santo, mas é hora de entendermos que Deus pode usar com um dom de variedade, mas a importância maior é que quando essas línguas são interpretadas, para que a nossa mente entenda o que elas querem dizer. Por que não estamos mais vendo isso no nosso meio? Quantas vezes eu vi pessoas cantando em línguas estranhas e outra interpretando para a igreja? Quantas vezes já vimos pessoas que foram muitas vezes usadas no dom de variedade de línguas com uma mensagem para a igreja e outra com dom de interpretação foi usada interpretando a mensagem para a igreja? É hora de buscarmos isso. É para nós, é para a igreja de Jesus. Deus ainda fala conosco, Deus ainda fala pelas línguas, Deus ainda interpreta para nós. É o mesmo Espírito Santo que fala para as nossas vidas. E Paulo enfatiza no capítulo 14, que melhor que muito falar em línguas, é alguém ser usado em profecia. E a profecia é quando Deus me impulsiona, me impele, me inspira uma mensagem para que eu seja porta-voz para alguém. Ou seja, Deus está me usando com um dom de profecia para falar uma mensagem para alguém. Mas como eu já expliquei, eu não estou possesso naquele momento. Eu já vi gente dizendo, na hora que terminar a profecia, eis que vos deixo a paz e a minha paz vos dou, porque vou para o meu Pai. Não, irmão, não existe isso. Não existe isso. O Espírito Santo lhe impele as palavras que você deve dizer. E se Deus quer que você fale para João, para José, para o pastor Afonso, não precisa você sair sapateando na igreja, falando em línguas, dando salto no ar e voadora para chegar e falar no ouvido dele. Você poderia só terminar o culto, procurar o pastor Afonso e falar a profecia para ele. Você tem, o teu espírito é sujeito a você. O Espírito de Deus já deu a mensagem para você. Você agora procure a pessoa a quem Deus mandou você profetizar. Se for para a igreja, seja educado, chega para o pastor Osíris e diz, pastor, Deus me deu uma mensagem, eu posso dizer para a igreja? Se o pastor Osíris lhe der a oportunidade, você pode trazer a mensagem para a igreja. Seja educado, porque Deus é educado. E Paulo encerra o capítulo 14 dizendo isso mesmo, tudo com ordem e decência, porque na igreja de Corinto tinha virado uma bagunça. Estava o pessoal pensando que era como os oráculos lá dos deuses mudos, achando que era aquela confusão. E aí Paulo deixa claro, não é assim, a adoração de Deus é um culto racional. A profecia, portanto, é para exortar, consolar e edificar. Cuidado com profecia de casamento, irmão, pelo amor de Deus. Profecia de namoro, cuidado, irmão, profecia de chave, o pessoal por aí deram tanta chave, nunca a chave serviu para nada, mas voltando para cá, é algo sério, a profecia é para exortar, consolar e edificar. Deus pode até falar de coisas futuras, pode, mas o objetivo maior é de exortar, consolar e edificar, e a profecia deve ser julgada. Sabe por quê? Porque nós não podemos achar que ela é perfeita, porque ali tem um ser humano falando. Ela deve ser julgada através das Escrituras, e julgada por outros 2 servos de Deus, porque se ela é de Deus, tem um fator, ela vai se cumprir. Se ela é de Deus, ela vai se cumprir. Se ela não se cumpriu, ela não é de Deus. E um perigo, irmãos, no Antigo Testamento, quem chegasse dizendo, assim diz o Senhor, e a profecia não se cumprisse, a pedra vinha em cima dele. Era morto. Porque nos nossos dias está tanta confusão. 95% das profecias não são de Deus. São invencionices.
Não precisa você aparecer, a honra e a glória pertencem ao Senhor. Deixe Ele falar quando Ele quiser. Quando a Bíblia ainda utiliza o termo profeta, Paulo utiliza no capítulo 14, não está falando de a pessoa ser como um profeta do Antigo Testamento. Ou é o dom de profeta que aparece lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Não tem nada a ver com isso. Porque o dom de profecia, Deus pode usar todos nós aqui. A vocação de profeta é outra coisa, que é o exortador. E não está falando propriamente apenas de eu falar em profecia. Porque hoje o Espírito está derramado sobre todos nós aqui, e todos nós podemos ser usados no dom de profecia. Porque senão, tinha também o dom de intérprete, lá em Efésios 4 e 11. Não existe o dom de intérprete, e o texto apresenta intérprete também. Então é complicado pessoas acharem que alguém que fala em profecia é o profeta. Não, irmãos. Todo servo de Deus é um profeta, porque todos nós somos porta-vozes do Espírito Santo de Deus. Todos nós somos cheios do Espírito Santo, e a maior profeta do mundo é a igreja de Jesus, porque ela é que é a pregoeira verdadeira do Evangelho. E a maior profecia de todas é essa daqui. Ah, mas eu tenho que ir para a casa de fulano. Não, irmão, vá ler a Bíblia e vá dobrar o seu joelho. E eu digo uma coisa, na minha vida inteira, eu só recebi para mim 2 ou 3 profecias que eu sei que era de Deus. Eu vou dar esse exemplo para eu encerrar. E por que eu sei que era de Deus? Porque Deus já tinha falado para mim antes. O que a pessoa veio, e outra, eu não estava na igreja, eu não era o pregador oficial do culto, eu não era nada disso. A pessoa foi na porta da minha casa, falou no meu ouvido e foi-se embora, e eu nunca vi mais quem era. Nós temos que entender uma coisa, nós temos que entender que profecia é algo que deve ser julgado. Tenha cuidado, irmãos, com as profecias que existem por aí, porque a maior profecia é a pregação da palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que vai levar você para o céu, é a mensagem de Cristo. Agora, profecia existe, ela é poderosa, é Deus agindo, usando a boca de alguém, é sim, é só você crer e Deus vai usar a sua vida. E você, pare de ter sede demais, de correr atrás de profetas por aí, das profetadas por aí. Uma certa vez, para eu encerrar aqui, eu já ultrapassei 6 minutos, mas eu quero só deixar claro, uma certa vez eu estava pregando, fui visitar um novo convertido, e ele era um novo convertido, entre aspas, era um desviado que tinha voltado para a igreja. Nós fomos ajudar ele, e nesse dia eu trouxe uma palavra para ele. Quando fui orar, Deus me usou em profecia para ele. Amém. Ele gostou muito, Deus usou, amém. Um mês depois eu fui visitar esse homem, e eu trouxe uma palavra boa da palavra de Deus, terminei, fiz uma oração. Quando eu dei as costas, que estou saindo, ele pega no meu braço, pastor, e a profecia? Não é assim, irmãos. É o Espírito Santo que dá na hora que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Hoje pode ser o pastor Osíris profetizando, e amanhã pode ser o novo convertido da porta. Deus usa quando Ele quer, porque a honra, a glória pertencem somente a Deus. E nós que somos pentecostais, cremos nos dons do Espírito Santo. Cremos na ação poderosa que acontece nos nossos dias. Dobre o teu joelho no teu quarto e comece a pedir a Deus essas coisas, porque Deus vai te encher, Deus vai te usar, Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Pare de ser preguiçoso. Esses dons é para a igreja, é para o crescimento dela, é para que nós mostremos para o mundo que Deus anda conosco. Que Deus em Cristo vos abençoe.